Olá, ontem nós fizemos o primeiro culto voltado para a família aqui na igreja do Vitória Régia 2. Este ano de 2025, a minha esposa Niédia e eu estamos como líderes do Departamento do Lar e Família e ontem fizemos o primeiro culto da família do ano. Nós faremos a cada 3 meses, sempre aos domingos, sempre no último domingo do mês. E para você que não pôde estar ontem lá, eu quero dar alguma pincelada do que estudamos lá. E para você que estava lá, você pode estar recordando e aprendendo um pouco mais, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ontem o tema do nosso estudo lá foi sobre o modelo ideal de Deus para o casamento. Qual que é o modelo de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher? E nós analisamos à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, não o que eu acho ou o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. Antes de eu continuar, eu quero pedir um favor para você. Eu abri esse canal no YouTube com um único objetivo, a pregação do Evangelho. Meu objetivo não é ficar famoso, não é monetizar o canal para ganhar dinheiro, não. É apenas usar como mais uma ferramenta para a pregação do Evangelho. E você pode colaborar comigo. Como? Se você dar o seu joinha lá, ou se você fizer algum comentário, o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante e vai mandar para mais pessoas. Então, se você fizer isso, você ajuda eu mandar esse conteúdo para mais pessoas, caso você ache que é relevante esse conteúdo, caso você ache que o conteúdo está em consonância com a palavra de Deus. E também eu peço para você se inscrever no meu canal com esse objetivo de estar também usando o YouTube como uma ferramenta para a pregação do Evangelho eterno. Mas voltemos então ao nosso tema aqui. No casamento, existe hoje em dia muitos problemas, muitas contendas, muitos atritos que acabam gerando o quê? Uma separação. E hoje em dia está se romantizando a separação, está se colocando como algo bom, né? As pessoas se separam e vivem bem. Nós temos aí um exemplo de separação romantizada, por exemplo, a separação da Sandy. Eu me esqueci qual era o nome do esposo dela, mas aí se romantizou, que eles se separaram numa boa, estão felizes, né? Mas, segundo a palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separe, a não ser o quê? A morte. E aí, para que a gente tenha um casamento forte, nós precisamos ter também Jesus nesse casamento. Então, é o homem, a mulher e Cristo. Porque daí sim, nesse tripé, nós teremos um casamento longevo, perene. Mas vamos lá então. Vamos analisar um pouquinho do que nós estudamos ontem. Olha só, quando Deus criou o homem e a mulher lá em Gênesis, Ele criou com a premissa de que todos são iguais. O homem e a mulher são iguais ao pé da cruz, perante Deus. Abra sua Bíblia no livro na carta, né? Na epístola de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando Deus criou homem e mulher lá em Gênesis, Ele criou com a premissa de que perante Deus, homem e mulher são o quê? Iguais. Porém, com a entrada do pecado a esse mundo, Deus ele criou uma hierarquia funcional entre o homem e entre a mulher. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3 e o verso 16. Diz assim, ó: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, após a entrada do pecado, Deus ele estabeleceu uma função
hierárquica entre o homem e a mulher. E Paulo explica muito bem essa função. Abra sua Bíblia na carta à igreja de Éfeso, lá em Efésios capítulo 5, verso 22, e nós iremos então analisar essa função. E diz assim, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, após o pecado, Deus estabeleceu essa função. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E também estabeleceu uma premissa aos homens, que você vai encontrar em 1 Coríntios 11, verso 3. Abra lá, 1 Coríntios 11, verso 3. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui está dizendo que após o pecado, essa outra premissa também, em harmonia com a premissa de que a mulher é submissa ao marido, o homem tem que ser submisso a quem? A Deus, a Cristo. Então, partindo daí, a gente consegue entender aqui essa função hierárquica que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher após a entrada do pecado. Então, Efésios 5, 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Essa palavra como é um advérbio de modo e dita o modelo de como deve ser essa submissão. A palavra submissão aqui para as mulheres não significa inferioridade, mas a função. E nessa função, as mulheres serão submissas ao seu marido como ao Senhor, ou seja, de acordo com o modelo de Cristo, não de acordo com o modelo do marido. Você vai entender isso no verso 25, que diz assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, aqui Paulo faz uma analogia, uma comparação entre a mulher e o marido, Cristo e a igreja. Então, da mesma forma que Jesus, ele amou a igreja porque ele era o cabeça da igreja e se entregou por ela, pela igreja, com um amor sacrificial, dessa mesma forma é que o homem deve se reportar à mulher, também com um amor o quê? Sacrificial. O verso 23 fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então está dizendo que o marido é o cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça seria quem? O líder. Jesus é o líder da igreja. Agora, na liderança de Deus, o líder, ele não está ali para ser servido, mas para servir. Jesus, ele não veio para ser servido pela igreja, mas ele veio servir a igreja com um amor o quê? Sacrificial. Jesus, sendo o cabeça da igreja, ele entregou a sua vida pela igreja. E aí, em resposta a esse amor sacrificial de Cristo, a igreja, ela então é submissa a quem? A Jesus. Ela obedece a Jesus. É desta forma que a mulher deve ser submissa ao seu marido. É como uma resposta ao amor abnegado e sacrificial do homem para com a mulher. Então, muitos homens, né, pegam esse texto e dizem: olha, Paulo está dizendo que a mulher deve ser submissa ao marido. Sim, mas como ao Senhor, no modelo de Cristo. Então, o homem precisa também ter um amor sacrificial pela sua mulher. Ele precisa agir da mesma forma que Jesus agiu com a igreja. Jesus veio para servir a igreja, como cabeça da igreja. Então o homem, ele como líder da mulher, como cabeça, ele também vai o quê? Servir a mulher. Ele vai proteger a mulher. Ele vai amar a mulher. E aí, como resposta a esse amor sacrificial do homem pela mulher, a mulher então será submissa ao seu marido.
Porque se o marido ele tem esse amor pela mulher comparado com o de Cristo, quando a mulher é submissa ao seu marido, ao mesmo tempo ela está sendo submissa a quem? Ao Senhor, a Jesus Cristo. Uma coisa que Paulo coloca é que o homem é o sacerdote do lar. A função de conduzir a mulher e os filhos ao pé de Jesus, a função de conduzir a família aos pés de Jesus é do homem. O homem é o sacerdote da família. Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher, como cabeça da família. Não no sentido de humilhar a mulher, de querer ser servido pela mulher, mas no sentido de conduzir a mulher e os filhos aos pés do Senhor Jesus. Então, amigos, é nesse contexto que Paulo, ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, né? Como ao Senhor. O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Ele se tornou servo, e a tradução de servo no original ali é escravo. Jesus se tornou escravo da igreja, porque deu a vida pela igreja. É dessa forma que o homem também deve amar a sua mulher, com amor sacrificial, ser servo da mulher, proteger a mulher. E aí, como resposta a esse amor sacrificial, a mulher será submissa ao marido, porque assim estará sendo submissa a quem? Ao próprio Jesus. Então, o homem precisa amar a sua mulher. E a mulher precisa o quê? Respeitar o seu marido. É esse o modelo ideal que Deus colocou para o casamento. E aqui ele estabeleceu funções hierárquicas entre o homem e a mulher. Isso após o pecado, após a entrada do pecado ao mundo. Mas não é da maneira como muitos pensam, né? Que o homem é superior à mulher e a mulher está ali para servir o homem. Muito pelo contrário, o homem está ali para servir a mulher, para, se preciso for, dar a sua vida pela mulher, assim como Cristo serviu a igreja e deu a vida pela igreja. E como resposta a esse amor abnegado e sacrificial, a igreja é submissa a Jesus e a mulher submissa ao quê? Ao seu marido, mas no Senhor, no modelo do Senhor Jesus. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho nessa compreensão do modelo que Deus estabeleceu aqui na terra para o casamento entre um homem e entre uma mulher. Que Deus abençoe vocês grandemente e daqui 3 meses faremos então o nosso segundo culto da família aqui na igreja do Vitória Régia 2.